Finanças para empresas, lucro, dinheiro no caixa ou patrimônio? Vamos falar sobre isso em seguida. Eu sou Sampaio, consultor, coach, educador financeiro. E a partir dessa semana eu decidi que vou compartilhar, além da educação financeira pessoal e conteúdos relacionados à motivação para a riqueza, prosperidade, também vou começar a colocar, compartilhando o meu conhecimento dentro de finanças para empresas. Afinal, foram muitos anos de vivência dentro do mundo empresarial e continua sendo até hoje ainda, então vale a pena colocar mais essa parte aí, tá? Bom, mas hoje vai ser só uma introdução para destacar a importância das finanças na vida das empresas e também por analogia, tá? Você vai ver que isso tem a ver com as suas finanças pessoais, tá? Tudo é um processo de educação financeira maior. Então, vai se relacionar com a sua vida financeira. Como você está acostumado a me ver falando então de orçamento, organização de investimento, etc. Agora você vai expandir um pouquinho mais e, enfim, qual então é o objetivo disso aí? Bem, se você ok? Ou se você quer ser um empresário, montar algum negócio, em algum momento da sua vida, você pode ter então o benefício direto desse vídeo de hoje. Mas se não, você poderá, por exemplo, aprender a valorizar mais ainda a empresa onde você trabalha, entendendo um pouquinho mais do mecanismo financeiro que corre por lá. E você pode então também quando comprar ações, saber como é que funciona esse negócio de lucratividade. Você também pode, se você fez algum investimento em debênture, vai poder então analisar sob o ponto de vista de como é que é uma empresa boa ou não tão boa. Enfim, eu sempre digo que o mundo é envolvido numa troca frenética de dinheiro a todo instante e o sucesso alcançado quando nós dominamos as leis das finanças, tá? A maioria dos empreendedores tem maravilhosas ideias, tá? Eu conheço muitos e convivi muito e vejo todo dia isso acontecendo, mas terminam muitos deles sucumbindo pela falta de conhecimento financeiro. Tem pesquisas do Serasa que dizem que a falta de um plano de negócio e a falta de controle financeiro, ou seja, um planejamento financeiro, é a maior razão para a falência das empresas que começam, tá? Bom, mas antes de começar hoje, depois dessa introdução, eu te convido então, antes de tudo, para te inscrever no canal, aciona o sino aí que aparece para você ser avisado dos novos vídeos, isso é super importante, tá? E dê o seu like, comente, compartilhe e pense comigo, se o vídeo for bom para você, tá? Lá no final, pergunte-se se tem mais alguém que você conhece que gostaria também desse conteúdo. Se sim, então compartilhe, não seja egoísta e curta então, por fim, a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bem, retomando. Então, hoje vamos explicar a questão lucro, dinheiro no caixa ou patrimônio líquido, tá? Então, a questão é ver com o entendimento de riqueza, né, sob esse ponto de vista, né, vamos diferenciar então e entender cada uma desses conceitos e desses indicadores. Então, o que é lucro? Eu sei que todo mundo sabe, mas vamos recapitular do ponto de vista de empresa. Lucro é tudo que a empresa vendeu, sua receita bruta, menos o que gastou, que são o custo variável, tá, e o custo fixo. E também mais as despesas operacionais. Uma observação. Os custos variáveis são aqueles custos que existem em função de ter sido feita uma venda. Se não vender, não tem custo, tá? Mas custos fixos existem sim, mesmo que você não faça nenhuma venda. Por exemplo, você começou lá no seu escritório ou na sua casa, enfim, você tem a água, luz elétrica está ligando, tem água gastando, se tem empregados, tem salários pagos. Em outras palavras, para vender existe então o custo fixo. Veja aí na sua tela esse quadrinho. A empresa vendeu num período, dia, mês e ano, R$1.000. Está acompanhando comigo? Teve que descontar R$50 de impostos e R$200 de custos variáveis, tá? Seguindo, suas vendas menos os impostos e os custos variáveis é igual ao lucro bruto, também chamado de margem de contribuição. Esse nome margem de contribuição
significa que esse valor que você tem aí irá contribuir para pagar os custos fixos e pagar, enfim, o dono da empresa, você, se for o caso, quando chegar então no lucro líquido, o que sobrou lá embaixo, tá, dessa continha aí. Veja a famosa última linha no exemplo demonstrativo, R$150 ou 15% de lucratividade se você dividir o lucro pela receita bruta, nesse caso aqui. Nada mal de lucratividade, né? Ok? E agora, como saber se a empresa tem dinheiro de verdade no caixa ou no banco? Enfim, está sobrando dinheiro, tem dinheiro lá dessas vendas feitas, desse lucro que foi alcançado? São coisas diferentes. Para essa resposta só é possível se você tiver em mãos um demonstrativo chamado de fluxo de caixa. E aí vem uma pergunta, que bicho é esse, né? Ok, muito simples, tá? É um planejamento dizendo quanto você planejou receber em dinheiro diariamente, ou mensalmente, ou anualmente, em função das vendas que você fez. Uma coisa é você vender, outra coisa é você receber, tá? Bem, depois de você mapear o dinheiro que entra, você vai mapear o dinheiro que sai, ou seja, quais os pagamentos que precisa fazer. São a saída de dinheiro. Fazendo assim, você então consegue ter uma visão de futuro, ou seja, onde é que o caixa, o seu dinheiro vai estar sendo sobrando ou faltando lá na frente. E se preparar para não ter surpresas, o estresse, que é bastante comum quando não se usa uma ferramenta assim. Ilustrando, vamos lá. Acompanhe aí nesse quadro que você vai estar enxergando o que eu estou falando. Então, você recebeu no dia 1 R$300, ok? Pagou R$200. E assim, então, ficou com um saldo, óbvio, no caixa de R$100. No dia 2, você começa, então, o dia lá, seu trabalho, com R$100 no seu caixa, no seu bolso. Recebe mais 200, mas também pagou 200. Então, você continua com os mesmos 100. Terceiro dia, você continua com R$100 no caixa, e aí recebeu 50, pagou 10, então o caixa sobrou 40 naquele dia. Somando o 100 que você tinha, você tem acumulado. É importante ter essas duas linhas, e você tem então um superávit de caixa, esse é o nome que se dá para esse saldo, de R$140. E assim vai seguir para os outros períodos em frente, tá? Bom, antes de entender um pouquinho sobre o próximo item, que é patrimônio, vamos recapitular aqui o que a gente viu para ficar mais alinhado. Nós vimos então, até aqui, que nos exemplos que a gente está olhando aí, num quadrinho que eu estou falando, a empresa tem um bom lucro, tem superávit de caixa, ou seja, está sobrando também, mas que é importante destacar que caixa e lucro são duas coisas completamente diferentes em termos de poder concluir sobre a solidez da empresa ou do negócio. Tá? Mas assim, em outros vídeos eu vou deixando isso mais claro, tá? Tem mais coisas para a gente colocar em torno disso, tá? Bom, agora vamos ver o terceiro ponto, que é o patrimônio líquido. Então, o que é isso? É tudo que você, como empresário, né, tem de ativos, tá? Menos as dívidas. Lembrando, esse conceito também vale para finanças pessoais. É a mesma coisa. Exemplo, lá nas finanças pessoais a gente já falou isso em outros vídeos. Se você compra um automóvel a prazo por R$50 mil, e assume uma dívida de R$50 mil, o seu patrimônio, sabe qual é? É zero, num primeiro momento. Então, essa é uma aparência de riqueza. Então, isso é ativos, isso é o seu patrimônio. Patrimônio menos as dívidas. Então, vamos a um exemplo usando um pouquinho dos conceitos contábeis, tá? Acompanhe aí também no quadro, para a gente fechar esse vídeo de hoje, tá? Então, olha aí. Primeiro você vai somar os valores dos ativos e chegar a um montante de R$840, tá? Depois você vai reduzir as suas dívidas, R$600 de dívidas. E logo, o que sobrou foi seu patrimônio líquido, no valor então de R$240. Tá? Aqui é um exemplo hipotético, óbvio, né? E patrimônio líquido então é um excelente sinalizador de riqueza. Nesse exemplo, nós vimos então que precisamos, no exemplo aqui do patrimônio líquido, tá? Precisamos deduzir as dívidas, principalmente com os bancos. Tá? Se não for considerado, você terá então uma falsa ideia de riqueza. Tá bem? Então vamos concluir, tá? Embora tenha sido então um vídeo diferente, é minha intenção agregar conhecimento de finanças para ampliar a cultura financeira
na sua vida, tá? Na sua vida pessoalmente, na sua vida como empreendedor, enfim, tá? Cultura financeira é fundamental. Então, assim, nós vimos que na vida de uma empresa, as finanças também funcionam como uma lei. Tá? Vimos coisas que são simples, como a importância de saber diferenças entre lucro, né? Que a gente ouve bastante, a gente sabe, mas correlacionando isso com o dinheiro em caixa, que é outra coisa, e patrimônio líquido, então, para avaliar tudo isso junto à saúde financeira ou à riqueza de uma empresa, ok? Então, agora você tem um primeiro vídeo e muitos outros virão, tá? Por hoje, ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado esses conceitos e até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!